Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Dando sequência ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, estamos no capítulo 9. Vamos ver hoje, começar hoje a gênese das crenças religiosas e a unidade substancial das religiões. E assim vamos dando sequência. Emmanuel traz para nós Gênese, origem, né? Então, seria a origem das crenças religiosas. E ele é muito cuidadoso, ele traz para nós aqui um alerta que não está divinizando Jesus, não. Ele está dizendo aqui que divisar dogmaticamente, não. Ele está dizendo que Jesus, ele compara Jesus a cada mundo tem o seu Cristo. Então, do nosso mundo é Jesus, que criou, agregou o mundo físico e acompanhou todo o desenvolvimento. Então, sempre com esse cuidado de não divinizar o Jesus, a figura luminosa. Quer dizer, ele é um co-criador, né, de Deus, é um enviado, um espírito puro. E ele fala muito interessante isso aí. Então, Emmanuel traz para nós que todas as religiões têm a sua origem no quê? No amor e na misericórdia de Jesus. Ele realmente foi a gênese, a origem. Todas as religiões. Aí as pessoas perguntam assim, mas e aqueles que, os primitivos, todos, já estavam ainda em estado lá? É porque está complicadinho ainda, nova hoje, né? Desculpe, gente, a internet está... probleminha, já acertou. Então, esse cuidado de ter colocado desde essa ligação com o divino, mesmo ainda sem saber porquê, eles... Como eu te falei, querido, uma necessidade de acreditar em alguma coisa. Exatamente. Então, era as forças da natureza, o sol, tudo, então... Exatamente, a essência divina. Então Jesus já estava desde esse tempo, né, imemoriais, dos primeiros habitantes aqui, que já estavam adentrando o reino nominal, já esse sentimento foi devagarzinho sendo cultivado, colocado e cultivado através dessas escolhas, e devagarzinho. Lógico, demorou muito tempo, é óbvio, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Então tem que... o nosso desenvolvimento físico, intelectual, moral, demanda esforço de cada um de nós nessa caminhada nossa. Então, feito isso, mesmo os politeístas, eles adoravam os deuses. Tinha esse sentimento, né, com o divino para eles. Vários deuses, não interessa. É a ligação com o transcendental, com aquilo que não podia ser visto, mas eles sentiam esse intercâmbio e faziam os seus sacrifícios, né? Rituais, como uma forma de homenagear, agradecer, pedir. Então, esse sentimento, isso aí desde os primeiros tempos, né, da Terra, já havia esse sentimento de ligação com algo, aquele sentimento de precisar de algo imaterial que abrandasse, que acalmasse as pessoas, que fortalecesse, né? Deus da guerra, por exemplo, eu guerrear, já tinha um Deus para ajudar, tal. Na cabeça deles, naquela época, isso era o melhor que podia ser, né? E aí, a sequência dos anos. Por isso que a gente comenta que hoje está muito rápido, porque esse aceleramento é natural, porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais informações nós temos, mais as coisas, o nosso tempo vai sendo tomado de uma forma assustadora, que não dá, parece que a gente não faz nada durante o dia e faz muita coisa, mas para medir isso é complicado. Agora vocês imaginam quando não tinha nada dessa tecnologia, nada, os costumes eram passados por tradição, de pai para filho, para neto, ia indo, aquilo ali de uma forma sendo
atávica, podemos dizer aqui, atavismo, praticamente, que trazia dentro da gente, e a Terra foi desenvolvendo. Com tudo isso, faz parte da nossa história. Com que objetivo? Exatamente, o aperfeiçoamento moral. Esse é o objetivo de todos, que ainda a gente acha que hoje está muito aquém daquilo que deveria ser, mas já melhoramos muito, viu? Muito. A pensar que a gente já comia carne humana uns tempos atrás, né? Os nossos índios aqui tinham uma tribo que, quando guerreava e ganhava, o banquete era da carne dos inimigos, né? Perdedores. Então, as coisas ainda já melhoraram muito. Então, eram considerados pagãos, então, aqueles que tinham as tradições politeístas. Pagãos por quê? Porque eles não seguiam um Deus único. Então, eram os pagãos, os gentios, que Paulo falava sempre, né? Os pagãos e os gentios. E na época, já falamos aqui, que o único povo que acreditava num único Deus eram os hebreus, os judeus, né? E os outros todos eram politeístas. Então, aí começou então. Outra coisa que a gente fala muito, que Emmanuel traz para nós aqui, é julgar bárbaro como pessoas, povos bravos, que não tem... Não era isso. Ele explica aqui, ó. Fora um erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres, que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu Evangelho de Redenção. Então, bárbaro é aquele que não conhece o Evangelho. Não no sentido, invasão dos bárbaros. A gente pensa que só aquelas pessoas que matam rudes, duros, violentos, mas que não tinha ainda um sentimento, ainda, né? Eram pagãos. Então, o bárbaro não queria dizer que eles sejam brutos, cruéis, violentos, não civilizados. Eram povos, vejam bem, com hábitos e costumes diferentes dos romanos. Então, para eles, tudo aquilo que era diferente de Roma eram bárbaros. Então, todos aqueles que o Império Romano era enorme. Todos aqueles que não pertenciam ao Império Romano, que estavam em guerra para tomar, eram considerados bárbaros. Por quê? Não tinham os hábitos e os costumes do povo romano. Para a gente entender isso aí. Tanto que os celtas, os romanos julgavam eles como os bárbaros. E eram, praticamente, os druidas, os sacerdotes, de uma capacidade imensa de espiritualidade que eles tinham, os costumes muito desenvolvidos, que a gente vê ainda muitos filmes, a gente vê isso a respeito dessa cultura, né, dos druidas, muito interessante. E dentre a origem das crenças religiosas, nós podemos dizer que toda a história de todos os povos, toda a história deles, está sempre iluminada por emissários de Jesus. Nós já vimos aqui, em todos os tempos. Vimos na China, todos sempre tiveram aquelas pessoas que vieram praticamente para, podemos dizer assim, com um conhecimento acima do normal, no ponto de vista moral, ético, que vai trazer conhecimentos. Sempre. Nós vamos ver lá na frente Sócrates, os filósofos da Grécia, né? Coisas fantásticas, né? Que vieram trazer, podemos dizer assim, como foram precursores da chegada do Cristo. Pois é, mas o que eu entendo é o seguinte, que Jesus sempre foi o governador do planeta Terra desde que o planeta Terra Desde existe. sempre. É isso, desde sempre. Verdade. Já era grande orientador metafísico, espiritual desse planeta. Então ele acompanhou. Acompanhou e acompanha. Pois é, ele acompanha. Pois é, porque ele não podia jogar toda a informação de hoje. Se ele chegasse lá, não vai longe não, em 1500. Ele chega lá e fala que, gente, você vai ter um aparelhinho, vocês vão conversar, tudo. As pessoas iam matar, iam enganar, porque era doido. Ia colocar no como é que chama? No sanatório, né? No hospício.
É doido. Manicômio, Então, cada coisa... Que aí, gente, que é a beleza da vida. Mas é o governador. Então, mas ele não podia dar toda a informação. Agora você imagina o que tem para frente que ele já sabe que vai chegar para nós e nós não sabemos. É igual o nascimento de um bebê para os pais. Não adianta você botar um livro para um bebê de 1 mês. E mesma coisa, exatamente, bem lembrado. E querer que ele vá ler. Então, aqui, devagarzinho, por isso que o tempo é muito relativo, né? 1000 anos, 10.000 anos, 40.000 anos, é tudo porcaria perante a eternidade, né? Agora, os nossos pais, o que nós, em termos de conhecimento tecnológico dos nossos pais, os meus que já se foram, hoje, meu pai não conhecia o celular, nem sabia, não existia na época. E não faz tanto tempo. Faz 33 anos que ele morreu. Ué, nem eu, quando era mais jovem, disseram assim, daqui a pouco a gente vai falar por um aparelhinho. Eu digo, não, vocês estão malucos. Eu tinha uns 20 e poucos anos de idade. Ué, Era falado videofone, né? O telefone fixo era um imóvel, né? Imóvel. Era um bem. Não, você tinha que colocar na declaração de imposto de renda. Sim. Você comprava que era caro. O telefone, a linha fixa, porque era muito caro. Se você comprava por 30 e vendia por 40, você tinha que pagar imposto para aquela diferença. Eliana, quando a gente veio para cá, rapidinho, quando a gente veio para cá, a gente tinha um telefone fixo, lá em Santos, onde ele morava. Nós vendemos o telefone lá, chegando aqui, compramos um telefone. Um terreno. Era bem assim, valioso, era bem valioso. Agora hoje não existe. Eu aluguei o telefone fixo, na época, eu pagava um salário mínimo de aluguel do telefone. Cheguei a pagar. Então tinha gente, tinha 5 telefones e vivia disso. Aqueles que eram amigos, né, que conseguia... Eu fiquei na fila da Telemig, que era na João Basílio. Chegava até no Sino Dourado a fila, de madrugada, para fazer inscrição para comprar o plano. Apaga. Deleta. Não, o classificou ali manicômio, hospício, sanatório, né? Sanatório. A mesma instituição, até a nomenclatura mudou, né? Sim. Muda, diferencia o modo como se cuida até dos doentes mentais. Totalmente. Como se cuidava há 60 ou 80 anos atrás, hoje já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, todo sentido. Então, esses emissários, muitos mesmo, foram confundidos com o próprio mestre. Então, bons que eles eram, muitos povos achavam que eles eram o mestre que já estava aqui. E não é. Para a gente ver que a esperança, né? Então, todas as grandes civilizações, todas, Egito, China, Índia, o povo hebreu, foram abençoados, iluminados com a vinda dos emissários do Cristo. Sempre, todos. Por isso que a gente fez assim. Então, nós não estamos abandonados. Quando a gente pensa que está tudo ruim, nós tivemos quantas pessoas boas. Por exemplo, vamos citar um cara que não é da religião assim, total. Ele era protestante. Martin Luther King. Foi o grande precursor para acabar com o racismo nos Estados Unidos. Então, é um enviado? É. Quantos tivemos? Sem falar do nosso Chico, está aí mostrando Divaldo e tantos outros médios fantásticos. Pessoas da paz, que promovem a paz. Então, aquela freira que morreu no terremoto do Haiti, como é que ela chama? Teresa de Zilda. Zilda. Como é que chama?
médica, né? Missionária. Mais ou menos. Mas a Madre Teresa também. Zilda Arnes também, são pessoas que vieram. Agora, aí que eu penso, então, podemos considerar assim, nós estamos falando nessas coisas mais recentes. Buda não foi enviado também? Sim, claro, vimos aqui. São enviados De Jesus. Só que chega aqui, eles vieram com um objetivo, de fortificar o cristianismo, vamos supor. O islamismo, Maomé, tudo veio também. Chegou aqui, como tem o livre-arbítrio, fizeram alguma coisa e estacionaram e desviaram. Como Martim Lutero também veio como... Deixa seduzir pelas paixões. Por quê? É típico do ser humano ainda nas escolhas que a gente faz. Eu acho que um grande enviado foi Moisés, que carregou aquele povo todo, passou lá 40 anos andando. Para baixo, para cima lá, né? Para poder chegar na Terra Santa. Que coisa, foi um grande enviado. E olha, numa terra pequena, né? Andando, acho que passando no mesmo lugar quantas vezes, né? Foi 40 anos passando por ali. Fala, Geraldo. Deve ter feito alguma ligação, porque o irmão dela, né, Dom Paulo Evaristo. Era o arcebispo, é cardeal, né? São Paulo, né? Não, São Paulo. Dom Paulo Evaristo Ardes, Eu não lembro de onde que era, eu sei que é. Então, sempre tem as pessoas boas que a gente tem, que vem deixar coisas boas para a gente. Só que as pessoas, por exemplo, Maomé, ele já praticamente impôs, né? Certas coisas. Ela fez uma interpretação do Alcorão, fez lá, que deixou dúvidas, que o pessoal partiu para as coisas materiais, né? Quando você morrer, você vai ter 70 virgens. Se você é um espírito, que vai passar com 70 virgens lá no paraíso. Mas cada um vem no tempo certo, dentro das suas possibilidades físicas, diante daquele povo, que cada um é de um jeito. Físicas e morais também, né? Físicas e morais. Que coisa. E cumpriram, de alguma forma. Cumpriram a missão. Sim. Porque as coisas vão se afunilando, né? Às vezes faz uma coisa errada, uma interpretação não muito condizente, mas devagarzinho as coisas... Ou veio só para aquilo ali. E deixar a semente que as próximas gerações iam moldando e acertando. Exatamente. Isso que a doutrina fala, que a purificação é a reencarnação. Que você vai limar as asperezas de outras vidas, vai colocar aquilo que era... você tem uma visão, fez isso, você desencarna, ok? Vai para o mundo espiritual. Chega lá, vai cair a realidade. Olha, realmente você fez até aqui, mas não era bem para isso. Vai se preparar agora, vamos te preparar, você vai se preparar também, para que na sua próxima encarnação você vai ter a oportunidade de você avançar um pouco mais. Isso tanto dos emissários, como nós réis mortais, né? Aqui é difícil, muito difícil, porque o olho fica grande, né, com poder, né, a pessoa se julga muito, pessoas, sobe o ego, realmente fica bem alto, né, então aí complica, né, então aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Então na Índia, por exemplo, dos enviados de Jesus, lá no Código de Manu, Vedas, nos Upanishads, que nós estudamos aqui, que são os pequenos textos, todos são livros antiquíssimos, escritos pelos grandes médios hindus, né? Tudo mestres, né? Que vieram já como prepostos do Cristo, mas que para aquele povo, naquela época que você disse, era o ideal para eles. Muitos não tinham tanta capacidade, tanto que é bom lembrar sempre que os sacerdotes egípcios eles não passavam o conhecimento deles para todos. E todos aqueles que precisavam tornar-se sacerdotes, passavam lá, que nós vamos ver lá naquele documentário, os templos lá, exatamente, de preparação
de instrução para saber as coisas realmente como elas são, para chegarem lá. E eles davam ao populacho aquilo que o populacho tinha condições de entender. Não adianta nada, como já dizia Cristo, né, jogar pérolas aos porcos, né? Não tem como isso aí. Então, cada um... Por isso que a gente pode, o Espiritismo tem como norma não fazer proselitismo, ou seja, atrair na marra as pessoas para a doutrina, exatamente por isso. Porque tem que vir as pessoas procurar a doutrina espírita por vontade própria, de querer conhecer algo mais que as suas religiões ainda não dão explicações que possam ajudar a pessoa a formar uma convicção firme, forte. Então é isso que acontece. Então sempre existiram isso aí, aqueles que vão na frente, abrindo para a retaguarda, os que vêm na retaguarda, aqueles que vão avançando, já plantando para os que vêm atrás, colhendo. Isso faz parte da evolução, sendo que todos vão evoluir, não tenho dúvida disso. Então, os que vão na frente vão abrindo os caminhos, então são os precursores, né? Que Jesus, como houveram os precursores do Espiritismo, Swedenborg e tantos outros que já vieram antes para a preparação, já mexendo para chegar até Kardec, que fez a codificação. Então isso aí faz parte. Então a gênese, a origem da doutrina espírita foi assim também, houveram os precursores, porque ele queria explicar muitas coisas que ainda o pessoal da época não tinha condições de compreender. Tanto que ele falava por parábola exatamente para as pessoas fixarem, para sentirem, procurar sentir o coração daquilo, para depois chegar um momento certo que ia tirar todas as alegorias que ele já sabia que o homem ia acabar colocando, mesmo como colocou. A ritualística, colocar tudo isso aí, tomar conta, tudo isso aí, ele sabia, mas não podia intervir, porque Deus já deu o livre-arbítrio para todos nós, né? Então, na China, quem foram os enviados? Forri, vimos aí, que lutou para incutir as leis morais lá do povo chinês, nos deixou o I Ching, né, o livro das mutações, enviou também Lao Tse, que escreveu o Tao, né, Tao, que deu origem ao taoísmo, que é uma filosofia que enfatiza a vida e a harmonia com o Tao, o caminho, o princípio. É a ligação com o divino também. Tudo na parte espiritualística também falando. Então isso aí é muito interessante. E Confúcio, que até hoje os seus ensinamentos nós usamos muita coisa de Confúcio ainda, como usamos de Lao Tse também, o I Ching, né? Foi um grande missionário de Jesus. Ele se baseou olha para você ver dos precursores. Confúcio veio depois de Lao Tse. Então ele ele pegou os ensinamentos de Lao Tse e criou em cima daquilo que Lao Tse deixou, ele já criou a filosofia do confucionismo. Então, já deu ênfase mais às relações interpessoais, regulando as relações interpessoais, ou seja, né, colocando a justiça, a moral, a sinceridade nos relacionamentos. A base dele era esse. Os pensamentos dele, que nós já vimos, sempre falava isso. Esse aprimoramento do povo. Então, veio Lao Tse com a Forri, começou lá, veio com a criação com o divino, e já Confúcio veio já aplicando aquilo de Lao Tse nos relacionamentos interpessoais. Comportamento diário. Diário, né? Já a noção de justiça, de moral, de sinceridade, é aí que as coisas vão. Então tudo vai se encadeando de uma forma harmônica, por mais que pareça que está bagunçado, não está. Os dentes estão sempre se encaixando, as coisas vão. Só que a gente está aqui, é como aquela pessoa que nós temos uma visão aqui. Você vai sair no alto de uma montanha, a tua visão vai ampliar. É natural, você vai ver mais coisas. Então, nós aqui não estamos vendo
o que está ocorrendo no contexto mundial. Estão ocorrendo mutações, muita coisa que ainda as pessoas não têm ainda a visão completa daquilo que está nos envolvendo, da psicosfera, da energia da Terra, da energia que está sendo mudada, já nessa preparação para a mudança de patamar evolutivo da Terra. Começa com algo que, melancolia que ocorre, tudo isso aí já são preparações que muitas pessoas sentem e acham que estão doentes, que é uma doença física, uma psíquica. Não é, é a mudança. Uma insatisfação. É a mudança, essa procura de algo que está chegando para nós, que está mudando, como diz Divaldo, né, do cinturão de Órion, né, as luzes, os fótons chegando e nos modificando. De alguma forma nós estamos recebendo essa energia e está sendo assimilada. Quanto mais nós estivermos conectados, né, com... O que é a conexão? É você sentir-se que é espírito, né, a espiritualidade, desabrochar dentro de nós. Somos espíritos, sim, aprisionados em um corpo, que temos que ligar ao Criador, porque viemos dele. E essa ligação a ele, como chegar até ele? Nos modificando, nos tirando tudo aquilo que veio da irracionalidade que carregamos desde os primeiros mundos, né? Dos primeiros reinos, e passando para a espiritualidade. Aí nós vamos dando... Qual que é o objetivo dos mundos evoluírem? É exatamente esse, você ver as suas necessidades serem substituídas, as necessidades materiais sendo substituídas por necessidades espirituais. Você valorizando mais as coisas espirituais, mais o ser, mais as coisas transcendentais, do que você brigar, porque aquilo que chegamos aqui sem nada, brigamos para ter tudo e não levamos nada. Então, esse meio que você briga tudo, tem que mudar. É esse o objetivo. Mas não vou fazer nada? Não, você vai viver na Terra, você precisa da matéria? Sim, mas não podemos viver em função dela. Então, colocar a nossa vida, custe o que custar, para ter, em detrimento de passar por cima das pessoas, de só ter para mim, o resto que se dane. Então, esse sentimento é a tendência. Isso aí, gente, o objetivo do Cristo, lá no início, da origem das religiões, era colocar essa moral, essa ética, devagarzinho, através dos milênios, até chegando. E ainda hoje, ainda tem muita gente que ainda está preso realmente no meio, ao ter. E agora nós precisamos abrir o leque, abrir a nossa mente, sentir a espiritualidade, sentir que somos capazes de receber de energia e de transmitir energia para as pessoas. Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas falam mandar luz. O que é luz? Luz é o que ilumina as trevas. O que é luz? Então, temos isso aí em mente, que nós começamos a fazer isso, nós criamos uma psicosfera muito boa em nós, que vai nos ajudar. Como? Vai nos ajudar a combater as nossas más inclinações. Que são as más inclinações? É a nossa bagagem que nós trazemos de outras existências, que precisam ser trabalhadas devagarzinho, conscientizadas. Isso é muito importante, essa palavra, conscientizada, porque não adianta se obrigar a pessoa. Por isso que eu falo que a doutrina não faz proselitismo, você tem que ser isso. Não, a pessoa tem que ter conscientizada. É a mesma coisa que quem tem um vício. A primeira coisa para você dominar é você se conscientizar que você é um viciado. Se você não aceitar aquela doença que é o vício, é uma doença, como é que você vai combater algo que você não acredita, que você acha que não tem? Então, a partir do momento que você se conscientiza, realmente eu preciso, aí começa a luta. Aí
um passo de cada vez e as coisas vão acontecendo. Então, a origem das religiões, que foram de acordo com a evolução de cada povo aqui na Terra, com seus costumes que foram vindo certinho, é esse caminhar que vai se afunilando a cada instante, que vão se espiritualizando mesmo. Essa é a função. Então, existem ainda emissários de Cristo que estão chegando? Vão sim. Divaldo fala que até 2057, mais de 250 mil espíritos de Skol, ou seja, de outros orbes, chegarão para ajudar os nossos nativos aqui também. Estão chegando. Já começaram na década de 80, pequenininho, devagarzinho, agora acelerando. E muita gente indo embora também, né? Nesses desafios. Sim, não, indo embora, não nesse sentido, indo embora do planeta. Do planeta. E indo para outros, já estão saindo também. Não voltam mais aqui. Não. Exatamente. Tiveram toda a oportunidade. Não é uma encarnação, não. Jesus deu muitas, talvez até centenas de encarnações. E não, a pessoa não quis. Optou pelo viver no mundo, pelo mundo. Aí é complicado. Complicado. Então, esse problema de que nós estamos vivendo agora é a necessidade que nós temos, essas angústias que você falou, essa procura de algo que ainda a gente fica, tem hora que de humor, que às vezes muda muito, a gente tem angústia, de repente tem uma euforia, tudo isso faz parte dessa ebulição que nós estamos ebulindo, nós estamos fervendo dentro de nós também. Estamos em ebulição, mas uma ebulição boa, que vai nos trazer realmente o nosso objetivo. O nosso objetivo é o seguinte: sair desse planeta aqui, nessa encarnação nossa, com aproveitamento. Mínimo que seja, precisamos aproveitar. Aproveitei, eu já eliminei alguma coisa e adquiri outras coisas boas. Esse é o nosso objetivo. Feito isso, cumprimos. E vamos nos preparar para voltarmos. Esse é o nosso objetivo, né? Então, Confúcio foi o primeiro que expressou o conhecido princípio. Olha aí, a gente pensa que é Jesus, né? Jesus falou através dele esse princípio. Não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Ele já falou quantos mil anos antes de Jesus? Missionário dele, que veio para isso. Então, aí que é interessante, né? Olha a agenda, o início, a origem das religiões. Na região do Tibete e na Índia, o grande emissário foi Siddhartha Gautama ou Buda. Chegou, Buda quer dizer iluminado, desperto. O nome dele era Siddhartha Gautama. Então, após atingir a iluminação, Buda criou a estrutura básica dos seus ensinamentos, criando o budismo. Mas aí, de certa forma, que ele se perdeu, né? Pois colocou o foco nele e não em Jesus. Acontece nas melhores famílias. Sentiu que, cheguei, atingi o nirvana, pronto, todo mundo chegou nesse ponto, já está ligado, chegou lá. Mas deixou a sua mensagem, né? Então, ele entendeu tudo errado, com a busca do nirvana, e com a criação do budismo, né? E foi o responsável pela cristalização do povo chinês também. Ficou restrito, muito restrito aquilo ali. Agora, o que é iluminação? Iluminação é reforma íntima. Nós estamos nos iluminando. Como? Nos reformando, é óbvio. Mudando conceitos, né? E não isolamento. Estado vegetativo, só meditar também não é só isso. Então, vou só meditar, entrar em contato, não preciso comer, não precisa fazer mais nada. Não, precisa trabalhar. Agora, voltando ao Buda, ele criou um grande pensamento, ou religião, no sentido de religária, né, ao divino, que é o budismo. Então, é muito interessante. E ele está espalhado pelo mundo inteiro. Sim, agora,
Mas na época ficou restrito. E ele ficou, a função do budismo é a autoiluminação, né? Iluminar-se. Mas é o que ele está dizendo aqui, precisa de mais coisas. O budismo original. Então, mas foi todos os caminhos levam a Roma. Agora, esses novos enviados que chegaram recente, estão chegando. Você acha que vai ser assim, pessoas de grandes nomes assim para a história ou não? Vai ser aqueles que vai fazer um trabalho aqui, um trabalho ali? É um trabalho, e na minha opinião, olha, minha opinião, eu acho que vai ser um trabalho de formiguinha. Vai mudar é uma invenção que vai um povo ali e tal, outro lá, e vão se conectar. E vão estar conectados de alguma forma, mentalmente, espiritualmente, vão estar conectados. Ou até mesmo com seus exemplos, né, com a vida que vão levar. Tudo. E vão ter um poder, sim, de influenciação muito grande. Por que hoje não precisa ser tanta coisa? Porque nós temos a internet hoje. Pois é isso que eu ia falar. A internet está aqui, então a pessoa... de povos que nós temos. Não tem barreiras mais. Por mais que se restrinja a internet nos países socialistas, né, comunistas, muda, as pessoas, a tecnologia hoje não dá, você pega direto, a inteligência é grande, não tem como. Então agora as coisas vão ser mais fáceis. Paulo, se voltasse agora, ia ficar bonitinho sentado aqui e mandando as suas mensagens. Torpedo para todo lado aí. Fala que se Kardec tivesse aqui hoje, ele ia estar no computador. Então, Por que o Paulo viajou tanto? Tadinho, quantos... Viajou a Ásia inteira, aquela coisa. Eu não precisava, mas sentava aqui. Quantas sandálias ele gastou, hein? Quantas sandálias ele gastou andando? Quanto perigo passou. Nossa, é verdade. Maravilha, né, gente? Então, esses foram os precursores. Agora o povo hebreu, né? Foi um grande beneficiado da misericórdia. Porque além de Moisés, né? Que já foi o primeiro enviado dele. Não, primeiro não. Os profetas já foram os primeiros. Elias, Isaías, todos aqueles lá já era. Os profetas vieram, vários profetas lá no Velho Testamento. Foi Moisés, dele, que foi os 10 mandamentos, trouxe os 10 mandamentos, né? Que formam as leis morais básicas, né? Orientou, e guiou o povo hebreu, né? Até hoje. Dando sempre a esperança para eles. Vamos firme aqui, que a esperança está lá. Vamos achar a terra prometida e vamos estar lá. Sem problema. O Messias vai chegar. Creiam no Messias. E ele tinha um poder, devia ter uma oratória muito boa e firme, né? Um espírito assim, que se impunha. Senão, como é que você vai controlar milhões de pessoas? E difícil, né? Já com costumes do Egito e veio e tal ali, e não foi mole, né? Então, outro que disse há pouco, Maomé, foi outro grande emissário. Grande emissário. Quer dizer, olha a origem, com o passar dos anos, que foram chegando. Então, foi um líder religioso, político, árabe, e segundo o islamismo, é o mais recente e último profeta do islamismo. Foi Maomé. Houveram outros profetas, vai ser ele lá. Então, para os muçulmanos, Maomé foi precedido por Jesus. Então, Jesus para eles é um profeta, entendeu? Não é o Salvador, nem o Messias. Foi tal qual eles creem que Jesus, Moisés, Davi, todos no mesmo nível. Eles eram no mesmo nível, né? E o último que chegou depois de Jesus foi Maomé. Só que Maomé veio com o objetivo exatamente de revivificar a religião, o cristianismo. Então, como figura política, ele realmente uniu as tribos árabes, também eram os árabes e os hebreus,
Uns são de Agar e outros de Sara. Sara são os hebreus. Agar era a segunda mulher, a concubina de Abraão. Então, deu origem aos árabes. São primos, brigam, mas são primos. O pai é o mesmo, né? Nesse aí. E dividiu também, como os hebreus divididos em tribos, eles também eram divididos em tribos. Então, tudo isso, olha a salada. Os hebreus, quando entraram lá na Palestina, eram 12 tribos, exatamente. Então, unificou essas tribos, né, certinho, né, participou de várias guerras também. Ele não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, não, mas um ser humano que é visto como perfeito. Isso é interessante, isso é pesquisando que a gente vê. Ele não foi divinizado, não. Ele era um ser humano perfeito para eles, perfeito, que recebeu lá as sutras, né, que chama, né, do Alcorão, é isso mesmo que chama, não sei. Sutras. Os trechos, Ele nasceu em Meca, foi mercador. No ano de 610, quando ele estava fazendo um retiro espiritual, 610 depois de Cristo, veja bem, ele foi depois de Cristo. Ele foi visitado pelo anjo Gabriel, isso dentro deles lá, que lhe avisou que ele havia sido escolhido por Deus para ser o último profeta, e lhe recitou alguns versos que após sua morte foram reunidos no Alcorão ou Corão. Então, mediunicamente ele recebeu alguma coisa, então não foi Maomé que escreveu o Alcorão. Ele não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, ele não rejeitou, mas diz que Deus o havia enviado para restaurar seus ensinamentos. Realmente era para unir, e desuniu. Criou a Guerra Santa, que estão brigando até hoje lá, matando, morrendo, isso aí. Então, foi mais um missionário que se perdeu pela vaidade e pelo orgulho. A origem do islamismo é muito interessante, isso foi professada pela esposa de Maomé, Khadija. Então ele aproveitou a ideia da sua esposa para criar o islamismo, com leis duras que não combinam com os ensinamentos de Jesus. Foi criada por ele, leis duras, como a de amar ao próximo como a si mesmo. Então seus ensinamentos, né, a base, só serviram para desunir e não para unir, lamentavelmente, como ensina o Cristo. Então ele pôs o dedinho, né, na receita e mudou a receita daquilo que ele foi proposto, que ele assumiu o compromisso no mundo espiritual de vir, chegou aqui pelo andar da carruagem, pelo livre-arbítrio, aconteceu, mas não foi perdido, nada, de alguma forma não foi perdido, né? Então Maomé, assim como o Buda, também se perdeu na missão. A verdade é que a verdadeira religião, que é ensinada pelo Cristo, que tem como base o quê? Amor. A base de Jesus é o amor, que une os homens. Religião é o que religare. Infelizmente, o que vemos hoje são religiões que desunem, cada um achando que o seu Deus é melhor que o outro. Lamentavelmente aqui hoje, né? Então várias guerras ainda são provocadas por motivos religiosos. Mas chegará um dia, então vamos ver a segunda parte, que seria a unidade das religiões. A unidade substancial das religiões. Na essência, podemos dizer que todas as religiões são iguais, na essência. Falam em Deus Criador do universo, falam da vida após a morte. Todos aqueles que creem em Deus sabem que da vida após a morte. Lógico, cada um com seu próprio ponto de vista, cada uma delas, é um fato que nós estamos vendo aí. E em todas elas, sempre havia expectativa de a vinda de um Messias. Todos esperavam um Messias. Os judeus estão esperando até hoje, né? Estão aí esperando. Os grandes emissários, né, tinham em seus espíritos a lembrança das promessas de Jesus.
que ele viria no momento oportuno. Tudo bem. Olha que interessante agora, para nós pesquisa. Nas Américas, nosso continente americano, que naquela época remotíssima, quase se unia à China. Quase se unia à China. A Gênese aí, estudando a Gênese. Pelas extensões de quem? Da Lemúria. Estava no meio. Ao norte, que é um continente perdido no Oceano Pacífico. E a Atlântida, ao sul, que é uma ilha perdida no meio do Oceano Atlântico. O primeiro a falar de Atlântida foi Platão, discípulo de Sócrates, no ano de 428 348 a.C. Então, essas civilizações, por mais que não queira, existiram de alguma forma. Aí houve a separação dos continentes, submergiram, tal. Então, nas Américas, quais os povos que habitavam aqui? Os Incas nos Andes, na região da Bolívia, do Peru, do Chile, do Equador, com a idade mais ou menos de 1800 anos antes de Cristo, mais ou menos. Civilização adiantada, gente. Adiantada. Eles estocavam cereais de uma forma que não se estragavam os cereais. Os silos que eles faziam lá na montanha, conservavam seu milho, tudo aquilo que necessitavam, colhiam como se fosse uma geladeira e conservavam lá. Interessante. Os maias, onde habitavam os maias? As florestas tropicais dos séculos 4 a 9 a.C., onde é a Guatemala hoje. Guatemala, Honduras, os maias. Famoso calendário maia, que gerou até aqui no 2012, e até o final do calendário maia, que ia acabar o mundo, né? Todos nós ficamos preocupados com 2012, né? Dizimados por eles. Receberam tão bem os espanhóis, não conheciam outras pessoas brancas, e realmente foram dizimados, né? Então, todas essas civilizações, todas, receberam a palavra indireta do Cristo nos seus caminhos evolutivos. E todos eram politeístas. Se insularam, ficaram fechados. Era para se expandir, para ajudar. Não deu certo. Mas Deus tem uma paciência, né? Respeitou o livre-arbítrio deles lá, então fica. Vamos trazer outros lá. Gente, eles iam para outro planeta lá. Vamos para a Terra, lá um lugarzinho bom. Vocês vão ter terras verdejantes, florestas, animais, rios caudalosos, abundância. Vocês vão, não vou abandonar vocês. E eles vieram nos ajudar. E assim, gente, a vida foi seguindo até chegar até nós. Eu penso assim... Ele deve estar fazendo isso até hoje, né? Jesus era o trabalhador das ideias do Pai. Sim. De Deus. Isso é muito bonito. O filho que veio para trabalhar. As importantes dos pedidos do Pai. Hein? O Pai pedia, ele vinha e fazia. Então, em Emmanuel, isso que eu acabei de dizer, Emmanuel fala aqui no último parágrafo aqui da unidade das religiões, ele diz lá: as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através dos augustos caminhos. Então, tudo tem a mão de Jesus. É a beleza da gente ver, né? E aí, semana que vem, nós vamos terminar esse capítulo com as revelações gradativas, a preparação do cristianismo e o Cristo inconfundível. E vamos ter. Foi feita a revelia, né? Tudo teve um sentido numa época, com um povo, um determinado tempo. E essa
necessidades também, né? Que submergir ali também, era hora de ir. Tudo tem uma noção. Tudo tem. Desejamento divino, né? Pode ter, o Laércio Fonseca fala que a civilização de Atlântida era uma civilização hiper evoluída, que foi se destruir com guerras nucleares, na cabeça dele, isso aí não sei, que provocaram a guerra que afundou. E tudo tem uma noção. É, da cabeça dele. Mas realmente veio um cometa. Não, pode ter sido, daí bateu e... Será também que não eram tão evoluídos tão bem que falou assim, não, acabou o tempo de vocês aqui, não, todo mundo para outro lugar melhor. Quem garante que não? E a Terra começou um novo estágio aqui. Sim. E mais isso o professor Laércio fala. Que, gente, aqui agora não é para vocês mais não. Vai para mundos melhores. E vamos. Acabou. O mundo era restrito ali. Vamos começar do zero de novo. Começou. Aí que separaram os continentes, já modificou tudo, de alguma forma. É uma incógnita que a gente fica só na especulação, né? Escuta, mas se vem uma terceira guerra agora, nuclear, uma guerra radioativa, nós estamos perdidos. Não, o sistema solar está bagunçado, porque vai bagunçar todos os planetas. Vai sair de órbita todos os planetas, vai ser uma bagunça. Deus não vai permitir isso. Mas nós vamos para algum lugar. Não, lógico. Mas seria a destruição. Mas seria a destruição de quase todos os planetas. Por quê? Porque nós estamos ligados a todos eles. A ligação. Estamos ligados. Se bagunçou uma terra aqui, sai tudo. É interessante isso aí. Desmancha tudo a engrenagem. A engrenagem é bagunçada, né? Ok, gente? Os que vieram para cá também já vieram de um lugar que estava Sim. uma certa desordem. Ah, com certeza. O Geraldo Lemos, ele conta de um sonho, e ele contava para o Chico esse sonho, né? O Chico, eu sonhei isso e isso assim assado. Aí, depois a gente estava em um determinado navio e tal, aí um clarão e tudo acabou. Estava ele, o doutor Bezerra de Menezes, o Chico e tal. Aí o Chico fala, não, isso aí não é um sonho. Isso aí é lembrança de, não sei, 30 mil anos atrás, onde eles estavam lá no outro planeta. Sim, acontece. Se conheceram lá no outro planeta. O Chico, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o Geraldo Lemos, né, que é a pessoa que era ligada com o Chico lá desde criança. Porque nós temos que pensar que é o seguinte, nós não somos da Terra. Pois é. Não somos. O espírito, os nativos são poucos aqui. Os que evoluíram na Terra. A maioria nós somos, como é que fala? Imigrantes. Viajantes do espaço. Viajantes do Isso espaço. ocorreu, o Geraldo Lemos que conta, né? Mas segundo ele, o Chico que disse. Isso aí realmente ocorreu há 30 mil anos atrás. E a gente estava 30 ou 40 mil anos, não sei exatamente, mas a gente estava em determinado planeta lá na constelação. Certo. da Terra. É isso aí. Então vamos. Quem vai fazer a prece final? A Eliana fez semana passada. Faz? Então tudo bem. Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa tarde de estudos. Agradecer a Deus pelo Consolador prometido que Ele trouxe até nós. E que, seguindo os seus ensinamentos, nós possamos cada dia mais evoluir nesta nossa caminhada. Vamos agradecer a Jesus e aos nossos irmãos espirituais que aqui estão e pedir a eles que fluidifique essa água que vamos beber, que fluidifique essa água que você também tem na sua casa e que coloque dentro dela todos os remédios que nós precisamos para continuar nessa nossa caminhada com fé, com coragem e acreditando que cada dia será melhor do que o outro dia que passamos. Vamos pedir também a espiritualidade amiga que vá até os nossos lares,
levando essa mesma paz que nós estamos sentindo aqui, que leve até as pessoas que estão em nossas casas, que leve até o nosso lar, os nossos vizinhos, a nossa família e todas aquelas famílias necessitadas que estão precisando dessa luz também. Nós te agradecemos, Pai, e agradecemos sempre, sempre pela sua obra em nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos e até semana.